Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula. E hoje eu vou contar para vocês uma história que está aqui na Bíblia, que é a história de Jonas. E eu espero que vocês entendam a história e que vocês prestem bastante atenção. Jonas era um profeta que dedicava a sua vida a pregar a palavra divina para outras pessoas. Um dia, Deus falou com Jonas. E sabe o que Deus falou para ele? Que ele precisava ir para Nínive para poder pregar a palavra de Deus e falar às pessoas de lá que eles iriam receber um grande castigo, que havia um castigo que os esperavam e ele precisava dar este recado para as pessoas lá em Nínive. Como aquela terra representava perigo para o povo de Israel, ele ficou com medo de ir, ele não quis ir e ele preferiu então ir para Tarsis. Então, ele pegou um barco que ia a caminho de Tarsis, onde também estavam indo outras pessoas. Jonas ignorou a missão que Deus tinha deixado para ele e resolveu ir para uma cidade que ficava oposto da onde ele deveria ir. Mas Deus estava o observando e então mandou uma forte tempestade. Os outros tripulantes que estavam com Jonas no barco desconfiaram de que essa tempestade tinha sido causada por conta dele e então resolveram jogá-lo ao mar. E assim que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou, mas Deus estava olhando para Jonas e para que ele não morresse, Deus enviou um peixe muito grande que acabou o engolindo. Assim, por 3 dias e por 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga do peixe, orando a Deus para que ele o livrasse deste peixe e pedindo também perdão, porque ele sabia que ele tinha errado. Ele deveria ter ido a Nínive, mas ele acabou indo para Tarsis, porque ficou com medo da missão que Deus tinha dado para ele. E então, depois de 3 dias, Deus fez com que o peixe o jogasse para fora do mar. E então, Jonas ficou em terra firme, sem ter se machucado. Ele estava ali normal, como ele era antes, mesmo tendo ficado 3 dias dentro da barriga do peixe. Ele voltou para a terra firme e ficou normal, como ele era antes, sem ter se machucado. E então Jonas resolveu fazer aquilo que Deus tinha pedido que ele fizesse desde o começo, que era ir para a cidade de Tarsis. Jonas então foi para a cidade de Tarsis, onde ele deveria ter ido antes, para conversar com as pessoas lá e as alertar do que Deus tinha pedido para ele alertar. Chegando lá, ele disse o que Deus queria que ele falasse, que era que se o povo daquela cidade não mudasse o seu comportamento, Deus iria os castigar. E então o povo de Nínive acreditou nas palavras em que Jonas estava trazendo e resolveram mudar os seus comportamentos, mudar aquilo que eles faziam. E depois de 40 dias, eles receberam o perdão de Deus, o perdão divino, por terem mudado de atitude. E tudo ficou no lugar como deveria ficar. Vocês imaginam se Jonas não tivesse ido até a cidade que Deus tinha pedido para ele ir para dar este recado? O povo de lá teria continuado fazendo as coisas que faziam e Deus teria os castigado.
Era muito necessário que Jonas fosse lá, mas no começo Jonas não queria ir, porque ele ficou com medo de ir até lá. Mas Deus fez com que ele percebesse que ele estava errado e ele percebeu que ele precisava obedecer a Deus, assim como nós. Nós devemos obedecer sempre o Papai do Céu e aquilo que ele nos pede, entendeu? Porque é muito importante, a gente não pode fingir que ele não falou nada com a gente, que ele não pediu nada. A gente tem que obedecer aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que ele deixou para a gente e fazer aquilo que ele quer que a gente faça, sem fugir e sem ficar com medo, porque o Papai do Céu sempre vai estar conosco e a gente não precisa ter medo, igual o Jonas teve medo. Depois ele percebeu que ele não precisava ter medo e que ele tinha que ter feito o que Deus tinha pedido. Ele percebeu, se arrependeu e conseguiu chegar lá a tempo de avisar o povo que precisava ser avisado. Então que vocês possam sempre obedecer o Papai do Céu, sempre obedecer o que está na sua palavra, sem medo, porque o Papai do Céu está sempre com vocês. A nossa história de hoje, ela é essa. Eu espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe vocês cada vez mais. Um beijo!